A paz do Senhor para os irmãos, fique de pé, pegue a sua Bíblia, abra aí em Ezequiel, capítulo de número 22, queria externar a minha alegria, aqui é minha casa, né? Estou aqui agora mais próximo, deu 13 minutos da minha casa para cá, estou em casa aqui, se eu me distrair eu chego aqui para cultuar no domingo, se eu ficar meio distraído eu vou vir para cá. Mas eu queria agradecer a Deus, né, pelo convite, mas não abre em Ezequiel 22:30 não, vai no 24, tá bom? Ezequiel 22, verso de número 24. Estou muito feliz, obrigado pastor Almir, obrigado pastor Jorge, né, nosso comandante, ele que é o comandante aqui da tropa. Obrigado a todos, Gustavo, todo mundo aqui, pastor Cristiano, todo mundo, Josivaldo, conheço tanta gente aqui, né? Eu sou da igreja, né? Pastora Neuzeni também, são todos amigos, né? Conheço um monte de gente. Chego nas outras igrejas, eu só falo o nome do pastor, mas aqui eu falo um monte de gente. Então aqui eu estou em casa mesmo, estou aqui acompanhando a minha esposa, minha sogra, e nós estamos muito felizes de estar aqui mesmo, nessa festa dos varões, dos homens. E eu sei que Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. Deus tem uma palavra para você, você crê nisso? E olha o que a Bíblia diz: Filho do homem, diz-lhe, tu és a terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Veja o quadro que estava aqui nesse tempo. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge e arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas entre o santo e o profano. Não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Quanto o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Deixa lá e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Mas nesses dias o Senhor tem achado aqui no Riacho Fundo homens e mulheres, que estão se colocando na brecha diante de um quadro tão difícil. Eu tenho certeza que o Senhor nesses dias tem achado homens e mulheres que estão se colocando na brecha diante de um quadro tão difícil. O Senhor quer levantar pessoas, e nessa noite e nesses dias, se o Senhor colocou no coração de vocês essa palavra de que Deus busca alguém, é porque Deus vai achar, já achou, e nós vamos ver Deus agindo no poder que há no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos na tua casa nessa noite, Senhor, e cremos, ó Pai amado, que tu vai achar alguém, que tu vai achar uma casa, que tu vai achar alguém aqui nessa noite. Pai, nós te pedimos, nessa noite fala conosco, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O quadro era ruim demais. Aliás, quando Deus, Ele tem esses quadros assim, eu fiz uma avaliação também, e até esses dias, diante do quadro até mesmo nacional do Brasil, que você fica meio chateado às vezes com aquilo que você vê, você fica pensando, Senhor, será que isso se levanta ninguém? Será que precisa? E outros dias eu estava pensando assim, será que precisa de um homem? Outro dia eu mesmo classifiquei, que poderia ser um homem corajoso e sábio. Eu pedi ao Senhor, Senhor, tem que ter alguém que seja sábio
e corajoso. Mas eu vi na Bíblia que nem sempre era muito corajoso. Moisés não era tão corajoso assim, Gideão não era tão corajoso assim. Porque Deus não depende da nossa coragem, da nossa sabedoria, porque Ele é suficiente em si mesmo. Ele não precisa, Ele usa, Ele procura, porque Ele quer que essa obra aconteça por intermédio de nós. Ele quer que a glória dEle se manifeste por intermédio de nós. Desde Gênesis Ele fala assim, olha, vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, e eu vou espalhar sobre a terra. E Ele criou um projeto de família, e eu não tenho como fugir disso. Como disse aqui o Gustavo, que eu trabalho com família desde que me entendo por gente, casado, 30 anos de casado com a Adriana. Eu e a Adriana estamos envolvidos com trabalho de família, departamento de família, desde que casamos. Então eu não tenho como também deixar de falar sobre esse valor da família, porque na verdade o homem hoje na família é um homem que tem sido rebaixado, colocado em segundo plano, e seu papel tem sido relegado também a segundo plano e até sido esquecido. Mas o Senhor, no projeto dele inicial, Ele coloca o homem como sua imagem e semelhança, e Ele tinha como projeto que essa imagem e semelhança se espalhasse sobre a terra. Em Gênesis está escrito isso, em Isaías, recentemente lendo, colocando essa palavra lá em Isaías 45, o Senhor fala, eu vou espalhar o homem sobre a terra, minha imagem sobre a terra, não é bom que fique vazia. E o Senhor, querendo espalhar sobre a terra sua imagem e semelhança, Ele tem os seus projetos, tem a sua maneira de agir, e Ele quer que aquilo que Ele é como Deus, seja refletido por intermédio de nós, como seres humanos. Ele não precisava, mas Ele quer, Ele procura. E o Senhor Jesus, Ele coloca de uma outra forma, olha, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está sempre procurando homens para que a glória dEle seja revelada, que você seja achado pelo Senhor nessa noite. E quando a coisa não vai bem, Ele procura alguém, uma família, e busquei dentre eles um homem. Logo no início da história da humanidade, que fala no livro de Gênesis, o Senhor decide, lá em Gênesis capítulo de número meia dúzia, Ele decide, olha, vou acabar com tudo, mas aí o Senhor achou Noé. O Senhor achou Noé, achou graça, viu nele algo e falou assim, não, eu vou destruir, mas na família de Noé, eu vou fazer que algo aconteça, vai ser construída uma arca, e a humanidade vai ter uma nova oportunidade de se reerguer. O Senhor achou graça, diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor achou alguém, o Senhor procura. Eu não sei como é que está na sua casa, não sei como é que está no seu trabalho, mas se o Senhor achar você, se o Senhor enxergar que em você a intimidade, a lealdade, a fidelidade, se você busca o Senhor, Deus vai estabelecer um projeto novo por intermédio da sua vida. Algo vai acontecer e alguém vai se salvar na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja. Se Deus te achar, algum milagre vai acontecer. Você sente a presença do Senhor nesse lugar? Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor procura. Às vezes, por vezes, os homens não são tão famosos, talvez não sejam tão bons aos olhos da sociedade. Eu gosto muito da passagem que fala, né, na hora que seleciona Jefté, porém filho de uma prostituta. Mas é exatamente ele que Deus, foi exatamente ele que Deus usou quando a coisa não ia bem. A Bíblia fala de um homem chamado Davi, que, não, será que não tem? O gigante fala assim, olha, será que não tem um homem aí? Nossa, essa frase é terrível, quando não acha ninguém. Não tem um homem aí não? Esse versículo aqui de 1 Reis, ser homem. Eu estou falando aqui de homens e de busca do Senhor, mas serve para as mulheres também, serve para os jovens também,
serve para quem busca o Senhor, pessoas fiéis. O Senhor busca os verdadeiros adoradores naquele tempo, por como era muito guerra, como era muito força, mais força do que qualquer outra coisa. O Senhor, ele, por falar essas frases, saiu no Antigo Testamento: cadê um homem? Procurei um homem. É próprio de um culto de varões, fala assim: cadê um homem que tapa essa brecha? Mas o Senhor, como eu falei aqui, em João capítulo 4, ele fala: procura os verdadeiros adoradores. Os adoradores, e assim é interessante, porque a Bíblia ela é tremenda, né? Ela foi inspirada por um Deus sábio, que tem uma hora que no meio dos juízes, aparece uma juíza. Aparece uma mulher, no meio dos livros da Bíblia, aparece o livro de Esther, livro de Ruth, até para que você, mulher, entenda que você também pode ser essa adoradora achada pelo Senhor, e pode ser uma mulher virtuosa nas mãos do Senhor, e Deus pode usar você também para os teus filhos, porque na tua casa pode ter um homem. Na tua casa pode ter um homem. Faça do teu filho um homem de Deus. Hoje tive um privilégio assim grande na minha vida. Lá na catedral, nós estamos com nossos cursos da Universidade da Família, né, o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, nós fizemos aqui, e eu vinha para cá, para essa igreja aqui, lembrando do nosso curso Aliança, que foi uma benção. Tem alguns alunos aqui. Cadê os alunos do curso Aliança que fizeram o curso com a gente aí? Então, do curso Aliança, e nós fiquei pensando: Senhor, que essa semente possa germinar nessa igreja. Vim orando, pedindo ao Senhor para que isso aconteça, e hoje eu encontrei o diretor nacional do curso Habitudes, é um curso para adolescentes e para jovens. O Edson é um japonês, né? Eu não sei o segundo nome dele, porque em japonês eu não sei. Eu morei na China, nem em chinês eu sei. Então, em japonês eu não sei o nome dele, o segundo nome. Nem arrisquei saber o nome dele. Mas ele disse uma frase hoje que me impactou. Ele falou assim: olha, hoje nós ficamos falando assim: geração Nutella. Não já ouviu isso? Mimimi, essa geração. Aí ele falou assim: quem gerou essa geração? Quem fez hoje esses meninos serem Nutella? É a geração que chama a geração anterior de Nutella. Dá glória a Deus aí disfarçadamente aí. Põe a mão na consciência agora. Ficar falando dos outros, e quem gerou foi você. E ele falou assim: olha, e não tem nada a ver somente com ser pai, ou ser pastor, ou ser líder, não. É uma geração de adultos que não gerou uma geração forte. É uma geração de adultos que não gerou homens e mulheres fortes. Se os meninos hoje estão frágeis, nós temos que fazer uma avaliação daquilo que nós colocamos no coração dos nossos filhos. Porque fomos nós que geramos. Ele falou outra frase também, que ficou marcada, daqui a pouco eu vou entrar, estou só introduzindo. Ele falou uma outra frase assim: olha, e aí eu vi as crianças saindo aqui agora. Se Jesus não voltar daqui a 30, 40 anos, aqueles meninos que saíram por aqui, por essa porta agora, e foram para o trabalho infantil, querendo nós ou não, eles estarão aqui nos púlpitos. Querendo nós ou não, porque fisicamente nós não teremos condições mais. E eles estarão aqui. Quem vai colocar no coração deles a palavra de Deus? Quem vai mostrar para eles que aqui num dia de culto, 2 homens corajosos pediram perdão para a igreja? E eu dou graças a Deus pela coragem do Josivaldo e do Almir, porque são homens de valor que com lágrimas nos olhos pedem perdão, se expõem e falam de algo bíblico, de algo santo, que é pedir perdão. Perdão é algo santo, é algo que cria pontes, não cria criar muro, qualquer um cria. Criar ponte dá trabalho, criar ponte tem que gerar perdão, e se pedir o perdão gera ponte, gera ligação. Então louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nessa igreja tem perdão, tem graça de Deus, tem gente madura que ouve de homens com coragem, que pedem perdão em nome de si mesmo e em nome da igreja. Então nós somos a geração que fala que a geração é Nutella, mas o Senhor está procurando homens que tapem exatamente essa brecha. Nós somos a geração, eu creio, a geração do arrebatamento.
Eu creio que estamos próximos do arrebatamento. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o quadro é um quadro de corrupção, de gente profanando, é um quadro de sacerdócio que transgride a lei, que não faz o discernimento entre o santo e o profano. E se você olhar Ezequiel capítulo 44, é o dobro desse capítulo 22 aqui, se você olhar Ezequiel 44, ele fala exatamente a função do sacerdote, que é discernir entre o santo e o profano, entre aquilo que é puro e imundo. A função do sacerdote, homens, a função do sacerdote é, em casa, só permitir aquilo que é santo e não deixar o profano entrar na nossa casa. Se você é sacerdote da sua casa, na sua casa não entra coisa profana, porque você é sacerdote do Senhor. Mas agora nós permitimos entrar o profano. Nós permitimos entrar aquilo que é impuro. Os seus príncipes no meio dela são como lobos, gente que só pensa em si mesmo. Esse quadro, eu considero que é um quadro parecido, e ele acontece durante a história. Não é só agora não. Agora vai piorando porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Mas esse quadro, ele aconteceu durante a história. Mas em todos os momentos da história, Deus sempre levantou alguém para que o nome dele fosse glorificado. Nunca ficou sem alguém. E a palavra de Deus, ela vai mostrando o que eu falei de Noé. Eu falei, e eu queria falar com você também só de uma pessoa, porque eu quero apontar nessa noite para aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que disse: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Eu quero apontar para que você tape a brecha e aponte para Cristo. Eu quero que você, como homem, seja um tapador de brecha, mas você, mulher, também, você, jovem, também, e que você se coloque num lugar tal que você agrade ao Senhor e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. E eu vou falar para você, abra sua Bíblia agora também, no livro de Mateus, capítulo de número 1, que é um homem chamado José. Porque eu sei que durante esses dias, pastor Rodrigo, Marcão, quem ministrou aqui, já falou e já pegou aí Ezequiel e já revirou, e eles são bons pregadores. Mas eu vou compartilhar com você Mateus capítulo 1, de um homem que foi achado. É um achado de Deus. Esse homem é um achado de Deus. É José. Então José, verso 18, né? Vou ler o 18. Não, mas eu vou no 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O Senhor precisava achar alguém para que Jesus pudesse vir à terra como um homem em carne. Ele precisava achar alguém. Vai descer, vai nascer. Vai nascer como? Vai ser uma mulher. E quem é? É Maria. Agora tem que ver, Maria, e vai ser numa família o quê? Vai ser numa família funcional.
O Senhor poderia, não precisava de José. O Senhor poderia fazer do jeito que Ele quisesse. E aí o Espírito Santo, o anjo aparece para Maria, ó, agraciada. Você está grávida. Oh, minha alma engrandece ao Senhor. Ela fica crente, né? Ela vai para o círculo de oração, já sai logo o louvorzão. Minha alma engrandece. Ela sapateia no meio da igreja. Minha alma engrandece ao Senhor. E a mulher com Jesus no ventre, lá com ela. Jesus está ali, está na barriga. Oh, minha alma engrandece ao Senhor. Mas aí, nós temos agora uma crise de família. O Senhor já sabia que isso ia acontecer. Ele poderia deixar José embora. Poderia, já vai nascer mesmo, é o Espírito Santo. Tem todo um estudo sobre linhagem e tal, mas José, Mateus que escreveu o livro, você tem que entender essas coisas. Mateus que escreveu o livro, ou falou assim, seu marido sendo justo, não era qualquer um não, aquela família, para que o projeto de Deus acontecesse, para que acabasse aquele período de vazio, sem nenhum profeta falar, para que Jesus, o Salvador, viesse, o Senhor encontrou um homem justo. Ele encontrou 2 meninos que neles poderia se cumprir a vontade de Deus. Oh, irmão, eu quero ser achado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor cumpra em mim, na minha vida, na minha casa, os projetos dEle. Eu quero que o Salvador nasça na minha casa. Eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha família. Eu quero que o Senhor, quando Ele tiver algo para realizar, que Ele possa olhar para mim lá em Águas Claras e dizer: naquela casa vai acontecer um milagre. Naquela vida vai acontecer alguma coisa. E José, quando ele se enamorou por Maria, ele nem imaginava. Ele estava vivendo a vida dele de uma forma normal e natural. Carpinteiro, vou casar. Até aquele momento ele não sabia que algo grande iria acontecer na vida dele. Ele era um homem justo. O justo é que ele se afasta do pecado. Deus tinha escolhido José, ele não sabia, levava a vida dele normal, achava que era só um casamento, achava que era só uma profissão. E Deus tinha para ele um projeto de milagre. Você acha que está lá no seu trabalho achando que só tem algo pouco para fazer? Não, Deus tem algo grande a realizar na sua vida. Você acha que está aqui na igreja, que só está passando tempo? Não, você não está passando tempo. Se você é um homem justo que está se colocando na brecha, se você é uma mulher santa que está buscando ao Senhor, creia que Deus tem algo a realizar aí na sua vida, e Jesus vai nascer na tua casa. Falando sobre José, chamando de justo, se afastava do pecado. José não apostava em bets, José não apostava e não ficava fazendo tigrinho. José, ele apostava e acreditava no Deus provedor, no Deus santo. Ele sabe que o Deus dele é um Deus que fala. Ele tinha comunhão com Deus em intimidade. O anjo podia aparecer para ele. Quando o Senhor estabeleceu um plano, falou assim: para quem eu vou aparecer? Tem que ser um cara que tem intimidade, porque na hora que a mulher ficar grávida, eu vou ter que falar com ele, e na hora que eu falar com ele, ele vai ter que saber que sou eu, e quando eu falar com ele, ele vai ter que obedecer. José era um homem que estava na brecha. Na vida dele podia acontecer alguma coisa, porque ele já era um homem justo, ele já era um homem correto, e ele era um homem, né? Hoje tem homens egoístas que estão andando pelo caminho da pornografia, que querem satisfazer a si mesmo. São homens que pensam somente na mulher como objeto. É por isso que tem muitas mulheres ainda, apesar de Lei Maria da Penha, tudo aquilo que se fiscaliza, ainda tem homens que ainda espancam e batem mulher, que isso aí só delegacia resolvendo, o pastor não resolve. Dá glória a Deus aí, disfarça quando estiver bebendo água aí.
Se o cara trata a mulher de forma indigna, a Bíblia fala que a oração dele não sobe. Aí aquele hino da Cassiane que a gente gosta muito, Deus não rejeita a oração? Rejeita, do homem que não trata a mulher dignamente. Se não trata a mulher dignamente, nem adianta, se não tem intimidade com Deus. E aí nessa hora José mostra que ele entende que a mulher chamada Maria, com quem ele queria se casar, ele amava tanto a ponto de dar a vida por ela, que ele não queria difamar a sua mulher. Olha que amor é esse. Tem cara que em relacionamento sai falando tudo que... Irmãos, eu que aconselho casais aí, Adriana, irmão, é um absurdo. Teve uma hora que teve uma irmã que eu falei assim: pastor, enquanto ele não chega, tem aqui a relação, vou falar tudo. Eu falei: não vai falar não, irmão, para com isso, espera ele chegar. Ela estava com a folha já, estava com um relato, quase uma epístola. Ela ia falar tudo do marido. Eu falei: não, para, irmã, não. E José amava a mulher dele de tal forma que a Bíblia fala. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor jovem, fiquei até com medo quando ele falou assim: por que Jesus não casou? Eu falei: ai meu Deus, lá vem heresia. Fiquei com medo, né? Mas ele falou algo que realmente, se Jesus tivesse casado, ele ia ter que dar a vida pela sua esposa. Como ele não casou, nós somos a esposa, e ele deu a vida por nós. Ainda bem que ele não casou, ainda bem. E José, ele, para não difamar a sua mulher, ele ia secretamente, ele amava tanto Maria, ele era tão capacitado, ele estava tão na brecha, Deus procurava um homem. Como é que eu vou estabelecer meu plano? Tinha que ser um homem que amasse a sua mulher, a tal ponto de não querer difamar. Imagine se José bota a boca no mundo e fala que ela estava grávida, que ela tinha adulterado, ela ia ser apedrejada com Jesus na barriga dela. Mas ele era um homem de Deus, um homem na brecha, um homem que o Senhor chamou e escolheu. Tinha que achar alguém, e achou José. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem homens que foram achados por Deus e são bênção na nossa vida. Tem homens que são bênção na mão do Senhor, tem mulheres que são bênção na mão do Senhor, são usadas por Deus para mim e para a tua vida. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que você seja essa mulher, que você seja esse homem. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor, me acha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um homem que cumpre os seus projetos. Eu quero ser uma mulher que cumpre seus projetos. E o Senhor fala para ele devia ser um homem como a linha dele. Era uma linha em que se estudava a palavra. Ele é de uma linha, e a genealogia está antes aí, você pode ver. Jacó gerou José, marido de Maria, está lá no verso 16. Então ele, provavelmente ele conhecia o versículo dito pelo anjo. Tudo isso aconteceu. Você imagine alguém que vive a sua vida de forma natural e normal, e ele é achado pelo Senhor, e ele conhece a palavra. Então essa ligação do anjo com José é uma coisa espetacular, porque ele conhece a palavra, e quando encontra com ele, fala assim: ó, ela dará à luz. Ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Imagina José perguntando: que profeta? Que Bíblia? Mas se nós conhecemos a palavra, e o Senhor ministra a palavra dele sobre nossas vidas, nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, e queremos que essa palavra se cumpra em nós. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome Emanuel. Aí o José falou assim: louvado seja o nome do Senhor. Isso está no livro de Isaías, e eu nem imaginava que isso ia se cumprir na minha casa. Senhor, que a tua palavra se cumpra na minha casa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Que essa palavra se cumpra na tua vida. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Que nessa semana você experimente as promessas de Deus e a palavra do Senhor se cumpra na tua vida. Quando você receber o livramento, você vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando alguém te perguntar o que é isso, tu vai dizer: é a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. E foi isso. Está lá José, um homem achado por Deus. E, irmãos, e é tão forte isso, homens, porque depois você começa a lidar com homens. Estou ministrando o curso Homem ao Máximo lá, começamos quinta-feira agora. E tem 2 vagas ainda no curso online, Homens de Verdade. Vou falar baixo para ninguém ouvir, porque se você ouvir, você pode querer se inscrever. Ele faz exatamente como o anjo lhe ordenara. É um homem acostumado a obedecer. Irmão, crente obediente, irmão, ninguém segura. A obediência vai te levar a lugares que o sacrifício não vai te levar. Por isso que a Bíblia fala que o melhor é obedecer do que sacrificar. O sacrificar é bom, você adorar a Deus com seu coração, falar em línguas, é uma benção. Mas obedecer, irmão, obedecer começa a trilhar um caminho que o diabo fica endemoniado quando o crente é obediente. Pensa quando o cabra é obediente, aí, irmão, não tem mais o que fazer. Ele vai ali, ó, em direção ao alvo, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço e eu quero fazer, porque Jesus me deu exemplo, porque Ele mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas obedeceu até a morte, e morte de cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Obedecer dá uma dor, rapaz, dá uma cruz danada. Você fica com vontade de descer da cruz, mas nessa noite fica na cruz, porque ao 3º dia ressuscita e o nome do Senhor é glorificado. Também já tive, Almir, muitas vezes vontade de desistir. Aliás, não sei nem se muitas vezes, acho que é todo dia. Eu sempre acho que não sou capaz e que não deveria estar onde eu estou hoje. Sempre acho isso. E eu estou diante do Senhor, Ele sabe que eu falo com Ele isso todos os dias. Sempre acho isso, mas, irmão, toma a tua cruz e segue. É melhor obedecer do que sacrificar. De vez em quando alguém fala assim: pastor, foi uma bênção na minha vida. Tu fala: ai, aquela palavra foi uma bênção. Eu falei: ai, tu nem sabe como é que eu estava naquele dia. Mas o Senhor usa quem é fraco. Deus pega da fraqueza, para se cumprir a palavra, tem que dizer: da fraqueza tiraram forças. Já aconteceu isso com você, da fraqueza tirar força? Então a palavra de Deus está se cumprindo na tua vida. Quando sou fraco, então sou forte. Então é assim mesmo. Você quer ser forte o tempo todo, isso não vai acontecer. A palavra de Deus não vai se cumprir na tua vida. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Quando tu está pequenininho, Ele cresce. Ele vem e demonstra o seu poder. Ele diz que para você que Ele é o Senhor e o nome dEle é glorificado. Você fica pequenininho, mas Ele é engrandecido na tua vida. E ele fez conforme tudo quanto Deus falou com ele. E aí, por mais que a sociedade, de maneira geral, queira elevar o nome de Maria, e ela realmente é uma mulher abençoada, não tem como negar isso, que Maria tem um valor como mulher assim, que excede a qualquer outro tipo de mulher, porque ela é realmente agraciada. O Senhor estava ali, não tem como, ela viu ele ali. A gente tem que chegar no céu e perguntar: Maria, como é que foi esse negócio? Tem uns crentes que quando chegar no céu, eu quero perguntar um monte de coisa. Vou pegar assim, né? Vou pegar uma relação assim, já vou perguntando logo: Moisés, como é que foi aquele negócio do Mar Vermelho? Explica aí como é que foi, dá uma contada pra gente aí. Noé, que tamanho era aquele barcão que tu fez, rapaz? Um estaleiro, rapaz. O que a galera falou pra você lá, que tu era maluco em Brasília, construindo um barco? Esse cara é maluco.
Imagina, alguém que resolve construir um barco aqui em Brasília. Esse cara doidou. Esse crente é doido. Mas vai chover. Vai chover nada, rapaz. E a mulher dele acreditando nele. É um homem, Noé. Aí é outra palavra. Noé e a mulher dele e os filhos dele é uma outra mensagem. Porque aquilo ali é só Deus para olhar assim, enxergar. Nessa casa vou cumprir um projeto estratégico. Deus olha assim, é nessa casa aqui. Deus olha assim, ó, Zaqueu, desce depressa. Ninguém consegue enxergar Zaqueu. Ninguém nem sabe, o cara é rico, não tinha nada que está subindo numa árvore. Os ricos hoje em dia querem estar num cruzeiro, não vem para o culto domingo à noite. O rico quer estar tranquilo, ele quer estar lá com a Netflix, ele não quer nada com Deus. Alguns ricos, né? Aqui eu sei que tem gente rica também que está aqui louvando o Senhor. Mas tem uns ricos que não vão para a igreja, não vão para lugar nenhum, quer ficar lá. E Zaqueu, de repente, eu quero ver Jesus. Onde tu vai? Um homem crente. Zaqueu, um homem crente, um homem corajoso, diante daquela situação dele na sociedade, que as pessoas deveriam conhecer ele, e deveriam, não conheciam, né? Porque vendo o contexto de Lucas escrevendo e tudo aquilo, Zaqueu era um homem conhecido. E Zaqueu, não quero ver Jesus. Onde tu vai, homem? Vou ver Jesus. E ele pequenininho, aquele tampinha de gente, assim, um pouquinho menor que o Josivaldo, o cara vai lá, vou subir. E tal, né? Devia ser menor que tu, Josivaldo. Tu é pequenininho, mas não é tanto assim não. Aí sobe lá. Quando ele sobe, o olho do Senhor, quando ele encontra um homem, rapaz, ele passa assim em revista, está todo mundo ali com ele, mas ele olha assim, ó, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Zaqueu, me convém hoje ir na tua casa. Se o Senhor te achar hoje, Ele vai apontar para você. Levanta o teu braço aí agora e Ele recebe. Se Ele te enxergar hoje em cima da árvore, Ele vai dizer assim, ó, vou lá na tua casa e vai chegar salvação na tua casa. Se tem um filho desviado, você vai receber de Deus e lá na tua casa o filho vai voltar. Se tem alguma coisa faltando, vai chegar a salvação na tua casa. Se está faltando alegria, Ele vai dar, porque Zaqueu volta com Jesus e volta com alegria. Na tua casa hoje alegria, na tua casa hoje paz, na tua casa hoje salvação. Homens de Deus, voltem com Jesus com alegria para a tua casa. E ele chega lá e encontra Zaqueu. Quando vê Zaqueu, fala assim, Zaqueu, vou na tua casa hoje. Zaqueu volta, eu imagino, eu sempre tenho falado isso recentemente, que eu estou pregando sobre Zaqueu algumas vezes, eu lembro de Zaqueu. Aí eu falei, imagino assim, eu chegando lá em casa, né, amanhã, com o pastor Jorge Félix. A Adriana ia olhar aqui assim, pastor Jorge Félix aqui em casa, agora, a casa está desarrumada. Segunda-feira, depois do culto, escola dominical. Eu falei, mas não tem jeito, ele quis vir aqui em casa. Ele quer tomar café. Ele morou em Minas, ele gosta de café. Aí Zaqueu chegando, Jesus. Aí a mulher, Jesus, Pai do Senhor. Quando passa, por que tu me avisou? Não é assim ou só lá em casa que acontece isso? Pensei que era só lá em casa. E aí, o Zaqueu é um homem corajoso, um homem obediente. Estou falando de obediência, estou falando de homens corajosos. José foi obediente. Ele resolve, Senhor, eu dou metade dos meus bens. Imagina os filhos, pô, metade dos sapatos, metade da comida. Eu tenho 2 bolas, vai ficar só uma aqui. Eu tenho não sei o que, vai ficar tudo metade. Meus sapatos, minhas roupas, marido, ficou maluco? E minha faculdade, dou metade. E outra coisa, estou me convertendo hoje, hein? Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí os meninos, é a mulher deles, o Zazá ficou louco. Nós vamos ficar pobre. Mas aquele homem corajoso, desapegado da vida, que foi achado pelo Senhor, Jesus fala assim, olha, hoje chegou salvação nessa casa. Aí os filhinhos falam assim, papai não está doido não. Um homem corajoso chamado Zaqueu, ele levou salvação para sua casa.
O homem obediente, como José, apesar de tudo que se fala de Maria, Deus fala com José. A salvação na casa de Zaqueu veio por Zaqueu, não veio pela mulher dele. Deus falou com Noé para que construísse a arca. Não estou diminuindo o valor da mulher, não. Estou só falando que Deus fala com o homem. E fala assim: José, sai daqui, vai para lá, para não matar o menino, volta agora, tem que vir para cá. E José, a Bíblia fala em Mateus capítulo 2, verso 13, vai falando que ele obedece. No verso 19 fala de novo, você pode ver na sua Bíblia aí. No verso 13, tendendo os partidos, o Senhor, disse o anjo do Senhor a José: vai, foge para o Egito. No verso 19, tendo Herodes morrido, que o anjo do Senhor aparece em sonho a José e disse-lhe: volta, toma o menino e sua mãe, vai para Israel, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Volta para casa. Deus fala com você, homem de Deus. Levanta a sua mão assim, faz comigo assim, ó. Deus vai falar com você, homem, sobre a sua casa. Deus vai trazer salvação por intermédio da sua vida. Deus vai mostrar qual o caminho a tua família tem que seguir. Deus vai falar para você qual é o trabalho, qual é o propósito de Deus para a sua casa. Deus quer falar com você. Se não tem falado é porque você não está à disposição e ouvindo a voz do Senhor. Mas Deus quer falar com você. Se coloca na brecha que Deus está procurando homens para falar com eles. Lucas 2, 21 já fala da circuncisão. Ele é sacerdote, tem que circuncidar o menino, porque criança tem que ir para a igreja. Os meninos têm que servir ao Senhor. É Jesus, vai ter que cumprir aquilo que está previsto. Se tem que ir lá, vamos lá. É escola dominical, é culto de doutrina, vamos todo mundo com doutrina. É culto de libertação, é culto de libertação. Eu tenho contado isso recentemente, porque meus filhos agora estão na liderança da juventude lá na catedral. Mas sexta-feira agora, curiosamente, teve o culto avivamente. Só que o culto avivamente, quando começou, eles eram tudo adolescente. Não quero ir não, muito tarde, 10 horas da noite. Eu falei, como é que é? Não quer ir? É mesmo? Não quer ir não? Tu vai. Pega, bota no carro, coloca lá 10 horas da noite. Meia-noite eu volto, porque o culto ia de 10 à meia-noite. Hoje, sabe quem dirige também o culto avivamente? Pedro e Mariana. Estão lá, engraçado, né? Que bonitinho. Tem que circuncidar a criança, tem que levar a criança. Quem leva é José e Maria. No capítulo 2 do verso 21, quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo menos, e foi lá, e quando acabou de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltar à cidade, tudo conforme a lei do Senhor. De maneira nenhuma eles deixaram de cumprir tudo aquilo que Deus tinha para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 48 de Lucas: quando ouviram, maravilharam-se, disse sua mãe: filho, por que fizeste isso assim para conosco? Ele estava lá falando com os doutores. É Jesus lá porque aquele menino conhecia a palavra, aquele menino dava aula, aquele menino agora era diferente. Após a última vez que aparece Jesus, mostra, José não está mais na história. José desaparece, não precisa mais aparecer. O legado de José já está estabelecido na figura mais importante dessa terra, que passou por essa terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 13, verso 55, tem uma frase muito legal: não é este filho do carpinteiro? A marca do pai, olhada por quem está de fora, falando assim: esse cara aí é o filho de José. Esse que está operando milagre tem pai, tem um legado. Esse não é o filho do carpinteiro? É o filho do carpinteiro. Engole essa, porque José era justo, era um homem na brecha, era um homem que Deus achou, era nele, José, que o Senhor cumpriu todos os seus projetos junto com Maria. Não, em Marcos capítulo 9, verso 3, não é este carpinteiro, filho de Maria, tal? É esse mesmo, porque José foi um homem de Deus, achado pelo Senhor, e que deixou a sua marca, porque ele se colocou na brecha. E sabe o que aconteceu? Nasceu na casa dele a salvação para a humanidade.
nasceu na casa daquele homem, achado como justo, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que era obediente ao Senhor. Naquela casa se cumpriu o maior projeto da humanidade, que era a salvação dos meus e dos seus pecados. O Senhor nessa noite procurei alguém que pudesse estar na brecha, procurei alguém que pudesse cumprir os meus propósitos, e eu quero que o Senhor me ache nessa noite, e eu queria que o Senhor também te achasse. Mas eu não sei como é que está a tua vida, o Senhor sabe como é que você está e entrou aqui, e o Senhor tem que achar alguém que esteja com o coração quebrantado, pessoas duras cervis, né? Um amigo nosso, né, no curso lá do Homem ao Máximo, ele falou: dura cerviz, fala de cervical dura, ele não consegue mexer, nem para cá, nem para lá, é duro, ele não consegue, ele não tem, nada acontece, homens de dura cerviz, homens que não são quebrantados, mulheres que não se quebrantam, que endurecem o coração. Tem gente que chega a cara de pau de dizer assim: pastor, meu coração se fechou. Eu falei: ainda bem que teu coração só tem coisa ruim. Pastor, para isso meu coração se fechou. É mesmo, hein? A Bíblia fala lá em Marcos que o teu coração só tem impureza, adultério, maus pensamentos. Vou falar tudo que está engasgado. Irmão, deixa engasgado, porque se sair vai ser uma tragédia. E o seu coração precisa ser tratado pelo Senhor. Sua vida, sua família, sua casa. Deus tem um projeto para você, quer fazer um milagre, e o Senhor procura, aí eu falo de novo do Senhor Jesus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida, mas talvez você não tenha ainda, não esteja ainda ouvindo Deus falar com você, você não esteja justo, a tua vida não está ajustada. Você entende o que Deus está falando com você? Se a sua vida estiver ajustada, vai ser uma oportunidade para Deus fazer uma grande obra na sua vida. Começa a falar de Mateus, ele era um homem justo. O Senhor procura, está procurando, cadê? Quem vai ficar na brecha? Ah, tem que ser justo, é brecha, né? Tem que colocar na brecha, vai colocar, vai ter que ser certinho, não pode ser mais nem menos, tem que ser certinho. Ele tem que colocar ali, ó, naquele lugar. Eu estou querendo alguém para cá, que está ali justinho, é Ele mesmo, é você mesmo, e Deus já falou com você sobre essa brecha que está aberta, Deus já falou com você sobre essa oportunidade de fazer a obra dele, Deus já falou com você o que tem que ser feito, Deus já mostrou para você, Deus já preparou você para isso, a sua história já diz o que você tem que fazer. Será que tem que ser mais claro com você? Será que tem que dizer assim: eis que minha graça te basta agora? Ou Deus está mostrando para você que Ele já falou, que você já tem esse chamado, que Deus já te mostrou, Deus já usou profetas, já te falou em sonho, Deus já te falou de tudo quanto é forma, mas o que você quer que Deus te fale? Quer que venha outro congresso de varões para falar com você de novo? Pode ser que a sua oportunidade não aconteça mais, mas Deus está falando com você nessa noite: meu filho, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, você é meu desde o ventre, eu te chamei. Rai decandará, some decandará. Deus fala diretamente, né? E você pediu: Senhor, fala comigo. Está aí Deus falando com você. Vamos ficar de pé. E você que está aqui nessa noite, você que talvez aqui na igreja você já vê as coisas acontecendo, e aonde você não entrou ainda?
Você vai ficar até quando esperando? Vai esperar um convite especial para quê? Se Deus está procurando e já te chamou, se Deus já falou com você, se Deus já falou com você, não tem mais o que fazer. Você vai tratar diretamente com Ele, irmão? Eu prefiro não tratar essas coisas diretamente com Deus. Irmão, do Satanás Deus cuida. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Às vezes a gente tem uma lutazinha, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Mas, irmãos, quando você resolve, por isso que a igreja lá na catedral é a baleia. Porque se o cara entrar ali meio torto, vai expulsar e dali, ele vai ter que ir em Nínive de qualquer jeito. Nossa igreja é a baleia para dar a solução nesse negócio. As pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, é para entrar lá e entender. Faz a vontade de Deus aí. E Deus está falando com você. Feche seus olhos agora, eu sei que Deus falou com você. Deus está falando com você. Você já entendeu. Você já entendeu que tem que se colocar na brecha. Você já entendeu nesses dias de congresso que você tem que se apresentar. Então eu vou chamar você aqui agora. Você vai se apresentar diante do Senhor agora. Você que está faltando se apresentar diante do Senhor como aquele que vai ficar na brecha. Fala assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode vir, eu quero orar por você. Você sabe que isso está faltando para você. Vem até aqui logo, eu quero orar por você. Fala, pastor, realmente eu estou precisando de oração agora. Eu estou precisando voltar. Eu estou precisando me encaixar. Eu estou precisando entrar na brecha. O Senhor já me chamou, já falou comigo e eu ainda não entrei ainda nesse propósito. O Senhor te chama para entrar dentro do propósito dele, ajustar a tua vida. Você pediu ao Senhor: Senhor, ajusta a minha vida. Vem correndo, eu quero orar por você para ajustar a tua vida. Vem aqui rápido, eu quero orar por você que quer ajustar a sua vida diante do Senhor. Você que quer entrar no propósito com o Senhor, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite, você já é crente ou você não é crente, não importa. Eu quero orar por você que quer ajustar. Pastor, eu quero ajustar a minha vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Vem logo, quero orar por você. Venha, se o Senhor falou com você, eu quero orar por você. Se não, eu quero orar pela igreja, pedindo ao Senhor para que se levante, que você se levante dentro da sua casa e possa se colocar na brecha. Que você se levante aqui nessa igreja e se coloque na brecha. O Senhor te chamou, não deixe para depois. Já essa semana, já ore ao Senhor, fale com Ele. Ele vai ajustar, vai falar com você. Você foi chamado pelo Senhor para uma grande obra. O Senhor te chamou para um grande propósito. O Senhor te chamou para uma vida de milagre. Talvez você não esteja vivendo essa vida de milagre, porque você ainda não se ajustou diante do Senhor. Mas o Senhor está falando com você aqui nessa noite, que você precisa se ajustar. Feche seus olhos, vamos orar por você, pedindo ao Senhor para que ajuste e faça uma obra na sua vida. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua casa aqui nessa noite. Senhor, obrigado, Senhor, por esse congresso. Senhor, obrigado por esses dias, ó Pai amado, que a tua palavra foi ministrada nesse lugar. Senhor, continua falando, Senhor, com os homens dessa igreja, Pai amado, com as famílias dessa igreja, Pai amado, com a liderança dessa igreja. Fala, Senhor, com o teu povo. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Te louvamos, te pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela presença dele. Por favor, pode se assentar. Eu vou pedir só ao pastor aqui licença para falar só algumas coisas do departamento de família. Eu creio que o Marcão deve ter falado hoje de manhã, mas queria só abrir para vocês a oportunidade lá na catedral. Nós temos agora dia 29 e 30 de agosto, pastor Jorge Félix aqui, pastora Neuzeli. Nós temos 29 e 30 de agosto um curso que é aconselhamento bíblico para casais. E esse curso vai tratar do seguinte tema: resolvendo conflitos conjugais. Ah, pastor, eu não estou em conflito. Tudo bem, mas com certeza alguém se apresenta diante de você com conflito, talvez você não saiba como aconselhar. Então vai ter lá sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Você vai ter esse curso eu fiz, existe uma pós-graduação em aconselhamento bíblico, e esse é o módulo do curso. E eu fiz ali em 4 dias. Ele vai condensar tudo em 3 dias, é claro, com intervalo, lanche, tudo direitinho, mas vai habilitar você primeiro a resolver conflitos conjugais, e pode habilitar você também a abençoar um casal, uma família. É um curso de capacitação, e eu creio que seja
uma bênção para você que queira aconselhar casais. Nós temos o nosso retiro de casais que vai acontecer dos dias 21 a 23 de novembro, aqui no Vila Velute, é perto aqui para nós, é 30 quilômetros daqui, é o melhor hotel fazenda do Centro-Oeste. E também para quem já participou do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, dia 27 de setembro é esse encontro. Quem quiser participar, quem já participou aqui do ECC, quem já participou do ECC, quem já participou do encontro, Josivaldo já participou do ECC, participou, né? Então já participou, pastor Jorge também. É a atividade mais impactante que nós temos no nosso departamento de família, é o ECC. E dia 27 de setembro isso vai acontecer. Quem já participou já sabe como é que procede para poder convidar, mas nós estamos convidando também quem tiver alguma necessidade, pastor, preciso, e você pode participar conosco. Então nós estamos abrindo essas oportunidades, já começamos nossos cursos, como eu falei, da Universidade da Família, mas para o ano que vem, se vocês quiserem, como já teve aqui na igreja o curso Aliança, nós estamos nos colocando à disposição da igreja para ser bênção, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.